Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um Café com Lucas. Já tô com meu cafezinho na mão. Estamos chegando aqui para responder as perguntas de vocês inscritos aqui do canal. Para quem tá chegando agora, não conhece o quadro, esse é o Café com Lucas, que a gente toma um cafezito, ó, para provar que tem café, tá? Tem café aqui. Tem gente que às vezes acha que não tem café, não. Tem café aqui na minha xícara. Pra gente falar de futebol, pra gente falar de vida, falar de jornalismo, vocês mandam as perguntas de vocês e eu respondo. Como é que vocês mandam as perguntas de vocês? Toda sexta-feira eu coloco uma caixinha de perguntas no meu Instagram, tá? _ o Lucas Dias. Sigam lá, TikTok é Lucas Dias Repórter, que tem os cortes aqui do canal, e no Twitter é _ o Lucas Dias. Também eu coloco a caixinha de perguntas pelo Instagram, tá? Então quem segue lá, toda sexta-feira consegue mandar uma pergunta pra gente responder aqui, tá certo? Sempre com o apoio de KTO, kto.bet.br, vai lá pra brincar, pra se divertir, site proibido para menores de 18 anos e bora lá, tá certo? Dia lindo em Porto Alegre, sol, fazendo friozinho, eu gosto de frio, mas tá com sol, tá um dia bem bonito, não tem muitas nuvens no céu, tem final de Champions League, Paris Saint-Germain e Inter de Milão, eu tô ansioso pra esse jogaço. Daqui a pouco eu vou fazer uma carne com os amigos para ver esse jogo, não sei como é que vocês vão ver, mas jogaço. E amanhã tem jogo do Inter, estaremos lá no Beira-Rio para Inter e Fluminense. Bom, bora lá responder as perguntas de vocês, tá certo? Começando aqui pelo Arthur Schumacher. Pouco se fala sobre a intimidade de Vitinho com momentos decisivos. Vamos Inter! Pô, eu gosto muito do Vitinho, cara. Para mim ele é titular, tá? Para mim ele tem que ser titular. Para mim tem dois titulares, Vitinho e Wesley nas pontas e o Carboneiro como opção. Se o Carboneiro estiver melhor em determinado momento, joga o Carboneiro. Mas eu gosto muito do Vitinho, tá? Gosto muito do Vitinho. O Marquinhos, YXZ1909. Sabe alguma coisa sobre as contratações do meio do ano no Inter? Quem sai e quem vem? Cara, saídas certas. Natan e Rogel. Natan e Rogel são saídas certas agora, né? O Rogel terminou o empréstimo, o Natan terminou o empréstimo, o Natan volta para o Santos e o Rogel para o Hertha Berlim da Alemanha. Quem mais pode sair? Quem receber proposta, cara, irrecusável. O Inter só vai vender agora no meio do ano se a proposta for irrecusável. Seja pelo Vitão, pelo Wesley, pelo Vitor Gabriel, tem que ser uma boa proposta para o Inter liberar, porque o Inter não quer perder jogadores no meio do ano, porque entende que pode brigar aí por Copa do Brasil e Libertadores, principalmente. Para a chegada, o Alan Benítez, do Cerro Porteño, lateral direito, está palavrado, né? O Cerro até tentou fazer uma proposta agora de renovação para ele, é o nome mais próximo, e o Inter quer trazer ainda um 8 e um atacante. É mais ou menos por aí que o Inter está trabalhando a sua janela de meio de ano. Eu imagino que seja Santos, né? SNTS PH08. Carboneiro e Rocher voltam quando, meu consagrado? O Carboneiro tem chance de ser antes da parada, tá? O Carboneiro foi pro campo essa semana trabalhar com bola. Tem chance, não vou dizer que amanhã contra o Fluminense, mas quem sabe dia 12 contra o Galo. O Inter joga amanhã contra o Flu, pelo Brasileirão no Beira-Rio, tem 10 dias da data FIFA e depois joga dia 12 contra o Galo e aí vem Super Mundial. Então pode ser que seja contra o Galo, se não só depois do Super Mundial. O Rocher, com certeza só depois do Super Mundial. O Vicenzo Vedova? Enfim, o Vicenzo, ou Vicenzo. Inestrosa seria a reposição da possibilidade de saída do Wesley no final de ano? Cara, eu não acho que o Inter tá querendo o Inestrosa porque tá pensando que o Wesley vai sair, tá? Eu acho que o Inter tá vendo o Inestrosa como uma possibilidade muito boa de mercado. Um jogador que surgiu muito bem, tá com 22 anos, tá com boa idade, que se tu prospecta antes da Europa, tá feito, tá maravilhoso. Eu não tenho essa convicção de que o Inestrosa é porque alguém vai sair. Eu acho que é porque o Inter viu que, cara, como é que tu não vai tentar esse cara que tá voando no futebol sul-americano? Não sei se é por conta disso, tá, ô Vicenzo? Não sei mesmo se é por conta disso. Próximo. Cadê? O Pedro Boff Dalzotto. E aí, Lucas, tudo bom? A minha pergunta é como estão as contratações e saídas? Um 8 vem? É o que eu falei antes, cara. O Inter quer um 8, tá? Quer um 8.
era para ser esse 8 o Thiago Maia, né? O Thiago Maia estando no elenco, tu tem a ideia de que ele vai ser esse 8. Mas não tem sido, né? O que o Inter espera, o box to box, velocidade, bola no pé também. O Thiago Maia não aconteceu desde que chegou ao Inter. Não aconteceu desde que chegou ao Inter, isso é fato. O João PPT 10 também pergunta quais as prioridades de contratação do Inter. É isso aí que a gente falou. O Guilherme Silveira, ele pergunta de novo sobre o Inestrosa, mas ele pergunta qual é a chance. Cara, eu vou ser sincero, tá? Eu acho difícil pelos valores. O Inter tem conversas positivas, o Inter considera que essas conversas foram positivas, tá? Com o staff do Inestrosa, que inclusive teria um avanço em relação ao staff do Inestrosa, mas teria que convencer o Atlético Nacional a liberar, e o Atlético Nacional quer 5 milhões de dólares. O Inter não paga 5 milhões de dólares hoje por 50% de um jogador. Vamos lá, a gente tem que encarar a realidade do Inter. O Inter não tem condição de pagar 5 milhões de dólares. A gente está falando de 32 milhões de reais. Então teria que baixar esse valor, quem sabe baixar o percentual, uma composição de negócio parcelada, né, que é o mais natural para um clube endividado como o Inter. Eu acho que seria mais ou menos nesses moldes para o Inter conseguir contratar o Inestrosa, tá? Para você, quais seriam os melhores adversários para o Inter enfrentar na Copa do Brasil e na Libertadores? Cara, boa pergunta, cara. Boa pergunta. Eu vou ser sincero aqui, tá? Eu tô com o sentimento de que na Libertadores o Inter vai pegar o Botafogo, cara. Eu não sei porque eu tô com esse sentimento, não é o que eu quero, tá? E eu vou te dizer, eu acho que o Inter passa do Botafogo, tá? Acho que o Inter tem totais condições de passar do Botafogo. Mas eu tô sentindo que vai ser Botafogo. O que eu queria que o Inter enfrentasse é Cerro Porteño. Eu acho que o Cerro seria um adversário pro Inter passar. Inclusive, possivelmente jogaria contra o Alan Benítez, né? Lateral direito do Cerro. Aliás, jogaria se ele renovasse. Se ele vier pro Inter, ele que vai jogar contra esse time dele. Mas eu acho que é isso. Na Copa do Brasil, o Vascão me pega, tá? Voltar para São Januário. O Vasco tá começando a dar uma melhorada com o Diniz, mas o time é bem fraco, acho que seria interessante, tá? Eu gosto de jogo grande, né, cara? Eu gosto de jogo grande também, não quero as mamatas aí que tem. Quero jogo bom, jogo bom. O Soy Greta Souza. Um estádio que sonha fazer uma jornada. Abraços de São Léo, um abraço, Greta, e um abraço para toda a galera de São Léo. Cara, Bombonera. Já fui na Bombonera, sem jogo. Meu sonho... Eu tenho 2 sonhos em relação à Bombonera. Ver um jogo na Bombonera sem trabalhar. Eu quero ir para ver um jogo na torcida do Boca e fazer uma jornada, óbvio, na Bombonera. Cara, deve ser do caralho. Fiz aí em vários lugares, mas sonho é Bombonera. Acho que Bombonera seria muito massa. Claro, tem outros estádios mais com menos grife do que a Bombonera que eu gostaria de conhecer também. O Novo Gasômetro do São Lourenço é um estádio que, cara, eu sou apaixonado, eu queria muito conhecer. Não conheço o Novo Gasômetro. Realizei o sonho de conhecer o do Rosário, que eu acho muito massa, e foi muito massa a experiência. Maracanã, eu queria ter conhecido o Maracanã antigo, né? Não conheci, era muito novo. Conheci, fiz aí 6, 7 jogos no novo Maracanã já, e é muito massa, mas, claro, não é o antigo. Tem ainda alguns estádios aí para arriscar desse caderninho aí. O Polian Borba. Ener volta para as oitavas? Sim, até as oitavas da Libertadores. O Ener vai estar à disposição. O Ener vai estar à disposição provavelmente logo depois da parada do Super Mundial. O Pepe Scooby. Lucas, o retorno do Tyson pro Inter, existe alguma possibilidade? Cara, hoje não. Hoje eu posso te dizer que nenhuma chance do Tyson voltar. O que eu sei, o Tyson gostaria muito de voltar e eu não vou dizer que refazer a imagem dele, porque eu não vou dizer que a imagem dele tá estragada perante o torcedor, mas tem aquele torcedor que lembra de tudo que aconteceu na última passagem, a situação envolvendo o presidente Barcelos, a questão da greve, enfim, que é muito atrelado ao nome do Tyson. Ele gostaria de voltar para refazer esse lado de pessoas que não gostaram da passagem dele, que ficaram chateadas com ele. A relação dele com o presidente melhorou, tá?
Isso eu posso afirmar para vocês vão lembrar quando o Tyson sai, ele participa de uma live, ele fala mal do presidente, profere alguns palavrões em russo pro presidente Alessandro Barcelos. Ali a relação quebrou totalmente. E depois teve um pedido de desculpas do Tyson pro presidente, ele procurou o presidente Alessandro Barcelos e a relação melhorou bastante, tá? Hoje é uma vamos lá, não vou dizer que eles são super amigos, que eles conversam todo dia, não. Mas eles têm uma relação muito boa. Tem uma relação reajustada hoje, Tyson e presidente Barcelos. Eu acho que na gestão do presidente Barcelos é bem difícil, tá? Só que tem que considerar que o Tyson já tá ali com 36, 37 anos. Deixa eu até ver aqui que idade que tá o Tyson. Acho que ele tá com 37. 37 anos, fará 38 em janeiro do ano que vem. Não sei se vai rolar, viu, Pepe Scooby? Quem você gostaria de pegar nas oitavas da Libertadores? O Cauã Melo Martins, falei aqui, né? Gostaria de pegar um Libertad, um Cerro da vida, mas acho que o Cerro. Quais as prioridades a gente já falou também aqui. A Marina Lemos. Como é o dia a dia de trabalhar com o Inter? Consegue viver 100% de YouTube? Vamos por partes, Marina Lemos. Um abraço pra ti. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, inclusive, tá? Pra eu adiantar, dá pra viver 100% de YouTube, tá? Claro, depende do tamanho do teu canal. Graças a Deus e graças ao meu trabalho, tomou uma proporção grande aqui, virou meu ganha-pão, né? Isso deu tranquilidade, por exemplo, para eu sair de uma emissora tradicional como a Band, lá atrás da Grenal. Então, para adiantar, dá para viver 100% de YouTube sim, tá? Como é o dia a dia de trabalhar com o Inter? Cara, é aquilo, eu sempre falo, eu não tenho rotina. A minha rotina perante ao canal, ela é totalmente alterável. Totalmente. Ela pode mudar da água pro vinho. Vamos lá, o Inter pega e... Vamos lá, bater na madeira. Demite o Roger amanhã. Dá alguma merda, demite o Roger. Mudou tudo na minha vida. Eu vou ficar de plantão mais tempo no Beira-Rio, enfim. Essa é a questão, como que é o dia a dia. Não tem rotina. A minha rotina é gravar os 2 vídeos, mas o horário nem sempre vai ser o mesmo porque pode acontecer alguma coisa. Tem que estar sempre indo pro estádio, indo para treino, enfim. Basicamente, eu vou te dizer que eu vivo do Inter. Um cara que é setorista do time, ele vive do Inter. Ele vive do Grêmio, quem faz Grêmio. Ele vive disso. Claro, tem outros que fazem os dois, que vivem dos dois. Enfim, eu vivo disso. Eu tenho que estar olhando todos os jogos, obviamente. Eu, como trabalho também no Debate Raiz, às vezes a gente tem que começar a comentar lá no Debate das 7 ou no Debate do meio-dia sobre Grêmio. Eu tenho que estar atento sobre Grêmio, então eu tenho que assistir os jogos do Grêmio também de qualquer jeito. Eu não estou trabalhando quando tem jogo do Grêmio, né? Só se tem jogo do Inter no mesmo horário ou no mesmo dia, mas eu tenho que assistir também os jogos do Grêmio, tenho que estar lá no Beira-Rio, tenho que muitas vezes estar viajando, né? E acho que essa é a parte mais cansativa, mas talvez mais legal também do trabalho. Cara, é muito bom, é muito legal, é algo que eu gosto, sempre gostei desde pequeno, sempre quis fazer e tá dando certo, tá no caminho certo. E aí, respondendo, tu consegue viver 100% de YouTube? Sim, consigo. Eu vivo hoje do YouTube, dos patrocinadores que eu tenho aqui e também tem ali a parte do Debate Raiz, que é algo muito tranquilo em relação a tu trabalhar numa grande empresa, porque trabalhar numa grande empresa tu fica lá 6, 7 horas dentro da empresa para cumprir horário, fazer programa, bater ponto. Não, Debate Raiz, eu vou lá, faço programa, volto. Vou fazer o programa no meio-dia, venho aqui no meu computador, ligo ele, entro ao vivo 1 hora, deu. É totalmente diferente, é outro tipo de rotina, que é muito melhor para mim, para conseguir conciliar com o canal, né? Que é algo que faz mais sentido e que é o meu ganha-pão hoje, é o que eu vivo hoje, é de YouTube, dos meus patrocinadores principalmente, né? Então, dá para viver. Mais ou menos nessa linha tem a pergunta do Algum Nome 23. Ele tem algum nome 23. Um conselho para quem quer se tornar jornalista, repórter? Cara, se dedica. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça. Eu acho que esse pode ser o maior mal para uma profissão que que tu precisa de tanta proatividade. Tu precisa de correria, de vontade. Primeiro, estuda, claro.
vai lá, te matricula, faz vestibular, tenta entrar numa faculdade, seja privada ou não. Não vou ser sincero, eu fiz uma faculdade privada, que é a PUC, mas, cara, vamos lá, não vai mudar no que vão te escolher porque tu fez em um lugar ou outro, tá? Então fica bem tranquilo em relação a isso. Hoje tem espaço para muita coisa no mercado e vou ser sincero, a maioria dos lugares não vai ligar se foi na URGS, na PUC, na Uniriter ou em qualquer lugar que tu fez. Faz onde der, estuda, se dedica, procura estágios, procura aprender, procura ouvir quando tu estiver estagiando os mais velhos e, cara, seja dedicado, seja proativo. Acho que essa é a maior dica que eu posso dar. Quem dirá eu dando dica para os outros, mas acho que deu para entender. O Thiago Marques, ou Marques. Lucas, teu palpite para a final da Champions. Cara, daqui a pouco, jogaço. Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Meu palpite lá em kto.bet é 2-1 pro Paris Saint-Germain, tá? Acho que o Paris vai ser campeão. Vou torcer para o Paris ser campeão. Acho que a história do Luiz Henrique é muito legal. Não sei se todo mundo viu. Luiz Henrique, para quem não tá ligado, técnico espanhol, treinou o Barcelona, foi campeão com aquele trio MSN em 2015, naquela final contra a Juventus. Lembro até hoje desse jogo, eu estava assistindo. Um baita treinador, foi técnico da seleção espanhola, tá há um tempo no Paris Saint-Germain. Eu acho que esse Paris Saint-Germain sem hype, como o pessoal tá falando, né? Que não é mais o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé, Messi, aqueles grandes nomes, estrelas, e que tá criando as suas estrelas, né? Tem o Kvaratskhelia, que voou no Napoli e tá no Paris agora, Désiré Doué, que tava lá em clubes menores da França e tá jogando muito, Barcola. Cara, é um time muito bom. Dembélé, que teve vários problemas antes no Barcelona, no PSG, também teve esses problemas e agora tá voando. Tem o Marquinhos na zaga, conhecido ídolo lá, Nuno Mendes na lateral, Donnarumma, que pra mim hoje é o melhor goleiro do mundo, o italiano, o Vitinha, muito bom jogador, o português no meio de campo. Cara, é um time bem legal de ver, tá? É o time que eu mais gostei de ver nessa Champions ao lado do Barcelona, tá? Eu queria que a final fosse Barcelona e PSG, que eu acho que ia ser um baita jogo. A Inter tem ali uma defesa muito sólida, o Lautaro lá na frente fazendo gol pra caramba, acho que vai estar entre top 3 melhores do mundo esse ano, vai brigar pela bola de ouro, pelo menos ali no top 3, mas... eu vou torcer pro PSG pela história do Luiz Henrique. Cara, assistam na HBO Max o documentário do Luiz Henrique, ele fala da perda da filha dele, teve um câncer, um tipo de câncer nos ossos, com 9 anos a menina acabou falecendo, e é uma história muito linda, cara, e ele comemorou a Champions que ele ganhou como técnico do Barcelona em 2015, no gramado com ela, e aí ele fala sobre a perda, como ele lidou bem, tá lidando bem com isso, de que ela não tá presente fisicamente, mas tá espiritualmente, cara, linda história, e acho que isso faz meio que todo mundo torcer para esse Paris Saint-Germain, principalmente também pelo Luiz Henrique e por ser esse Paris Saint-Germain diferente. Eu tô botando 2-1, acho que vai dar PSG e também acho que é mais time que a Inter. Joga mais bola que a Inter, acho que o Paris Saint-Germain vai ser o campeão da Champions League hoje, tá? Acho que vai ser campeão da Champions o Paris, tá certo? Gente, então é isso. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações. Semana que vem tem mais. Quando o Inter joga domingo, esse vídeo sai sábado. Que nem hoje, tá saindo sábado, porque o Inter joga amanhã contra o Flu. Se o Inter joga no sábado, esse vídeo sai no domingo, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima. O maior campeonato de apostas do Brasil começou. Chegou a hora de desafiar os nossos amigos e descobrir quem será o verdadeiro guardião das odds. Se liga nos prêmios. R$1.000 para o melhor palpiteiro do dia. 1.000 todos os dias, titio. E no final, os 10 melhores de cada mês disputam o prêmio de R$1 milhão. Aqui na KTO, todas as apostas contam para que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil seja o grande campeão. Bora!